Olá, irmãs. Então, com muita alegria que eu estou aqui, né, para partilhar com vocês, né, um tema tão profundo e eu acho que fala muito para nós como vocação, que é esse perder para ganhar, né, um tema muito bom. Então, a pedido da nossa querida formadora aí, né, minha eterna formadora, a Cacau, né, a pedido dela eu venho aqui partilhar com vocês, né. E a base, irmãos, da nossa conversa de família, vamos dizer assim, a base da nossa conversa de família é a palavra de Deus, a palavra base do retiro de vocês. Então, essa palavra que vai nos iluminar para a nossa partilha, né, deste momento, dentro das dimensões da nossa vocação, do nosso carisma. Então, convido vocês a abrir aí em Filipenses 3, de 8 a 17. Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 17. Então, eu vou ler aqui na minha tradução e vocês me acompanham aí na tradução de vocês. Como não, eu considero que tudo é perda em comparação deste bem supremo que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo isso como lixo, a fim de ganhar a Cristo. E se achado nele, não já como uma justiça que seja minha, que venha da lei, mas com a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se apoia na fé. Trata-se de conhecê-lo a ele, ao poder da sua ressurreição e à comunhão com seus sofrimentos, de tornar-se semelhante a ele em sua morte, a fim de chegar, se possível, à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas arremeto para tentar alcançá-lo, porque eu mesmo fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. A minha única preocupação é, esquecendo o caminho percorrido e ansiando com todas as forças pelo que está à frente, arremeter rumo à meta, visando ao prêmio ligado ao chamado do alto. Deus nos dirige em Jesus Cristo. Nós todos, os perfeitos, comportemo-nos, pois, assim. E se em algum ponto vou comportar de outro modo, Deus também vos esclarecerá a esse respeito. Entretanto, seja qual for o ponto que chegamos, caminhemos na mesma direção. Imita-me todos juntos, irmãos. Imitai-me todos juntos, irmãos. E fixai vosso olhar naqueles que se conduzem segundo o exemplo que tendes em nós. Irmãos, é uma palavra muito pontual, muito precisa, que fala desse chamado ao seguimento de Jesus. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria falar para vocês que o mundo inteiro vive uma crise moral. E o que é essa crise moral que o mundo vive, né? É exatamente o homem que tem se esquecido da sua própria origem. E quem é a origem do homem? Deus. E aqui entra, vamos dizer assim, uma crise também dentro da igreja, né? Onde existe essa crise moral, por quê? É somente porque existem os pecados? Não, não é somente porque existem pecados, mas porque o homem esqueceu do verdadeiro chamado à obediência a Deus, vamos dizer assim, né? Existem os mandamentos, existem um bem a ser buscado e seguido por todo batizado, né? Então eu estou tentando contextualizar para chegar assim à profundidade que essa palavra traz para nós dentro do retiro. E aí, crise no mundo, crise desse homem que não tem mais identidade de homem, né? Vai se esquecendo
daquela bem-aventurança que ele é chamado, do bem supremo que ele é chamado a viver e ter nele mesmo. Entra também a relação dos pecados desse homem, mas não só isso, a questão dentro da igreja é o esquecimento do seguimento de Jesus Cristo como um amigo íntimo e da felicidade que isso comporta. E aí a gente chega na nossa comunidade, né? Essa crise, ela nos alcança, do postulante àquele que tem formação já permanente, já em formação definitiva dentro da comunidade. Por quê? Porque todos nós somos tendenciosos a exigências, a não querer mais exigir de nós mesmos santidade. Porque existe todo esse lado da nossa própria natureza, que é belíssima, mas que sempre tende a relaxar. Então aqui nós vamos acordar de novo para a dimensão de quem é esse que eu sigo e como eu tenho seguido ele. Então eu vou assim fazer uma perguntinha para vocês e vocês vão tentar dar essa resposta aí na partilha 2 a 2, tá? Eu sou inteiro? Eu sou uma pessoa inteira na minha oferta de vida? Eu sou uma pessoa inteira na minha vida fraterna? Eu sou uma pessoa inteira na minha vida de oração? Eu sou uma pessoa inteira, né, ali do apostolado? Eu sou inteiro nos meus relacionamentos? Partilha aí um pouquinho com quem está do seu lado. Vou dar aqui 2 minutinhos, você partilha. Vamos ver qual vai ser a sua resposta. Então, se você não conseguiu partilhar tudo, a Cacau pode aí parar o vídeo para dar tempo de partilhar bem essa pergunta, tá? Então, certamente alguns de vocês devem ter dito que não é inteiro ainda, que falta ainda amor, que falta ainda amadurecimento, que falta ainda conversão, né? E talvez tenha tido outros que tenham dito assim, eu tô lutando, tô tentando, né? Eu quero ser, né? Independente da sua resposta, existe um chamado a essa inteireza, a ser inteiro, né? E é interessante porque a dinâmica dessa palavra, ela nos interpela não a perca, no sentido assim, não é que eu tenha que perder muito para ganhar Jesus Cristo, simplesmente, como diz aqui na palavra, né? Ok, está escrito, mas nós precisamos, talvez, empenhar forças, não em deixar coisas e pessoas e pecados, mas empenhar forças em ganhar Jesus Cristo, em querer Jesus. E dentro desse movimento aí, eu escolho amar Jesus, eu escolho rezar de verdade, eu escolho viver minha vida vocacional de verdade, eu escolho viver a minha vida apostólica de verdade, eu escolho os meus relacionamentos de maneira sadia de verdade, porque eu escolhi primeiro estar com Cristo e viver com Cristo. E o que eu vou perdendo é uma consequência de uma escolha amorosa, e não algo que eu tenho que fazer para poder ter Cristo, para ganhar Jesus, né? E nesse caminho de ganhar Jesus Cristo, nós precisamos entender que deve existir uma relação de amizade. Parece até que eu estou ensinando o Pai Nosso a vigário, né? Mas olha aí onde é que está a nossa crise nisso. É porque nós temos perdido dentro da comunidade o sabor de Deus. Nós temos perdido
por muitas realidades, não é só questão de pecado pessoal, é também nossas imaturidades, é eu não saber lidar com sofrimento, é eu não saber sofrer, é eu não saber esperar quando estou sofrendo, é eu querer que se faça justiça com os erros que estão fazendo comigo, né, dentro da comunidade. É eu querer, e que pode ser certo e correto, é quando me falta o cuidado básico necessário, eu não tenho, então o que tem que acontecer, porque está errado, é desumano, né? Não querendo acobertar nossas estruturas defasadas, mas inclusive estruturas de pastoreio, né? Mas é também dizendo assim, atenção, acorda, quem é que você está seguindo? Quem é? Quem é essa pessoa que você experimentou um dia que você escolheu dizer, olha, eu tô a fim de te seguir, né? Do postulante ao de promessas definitivas aí na casa, aliança missionária se tiver, né? Quem é que você escolheu seguir? O que é que esse homem vive? O que foi que esse homem viveu? E quem é esse Deus que eu recebo todos os dias? Porque às vezes, irmãos, a gente esquece. Esquece que com Jesus a promessa foi a seguinte: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se queres me seguir, toma a tua cruz e me segue, né? Vem, cava aqui o tesouro, achou? Vende o campo e me segue, né? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai, né? Esses são meus pais, mães e irmãos. A gente não parece que não se deu conta de que essa pessoa viva, ela é viva mesmo. E quando os eventos, desculpa, o francês vem na cabeça, quando os eventos vão acontecendo, as circunstâncias, situações, o meu estado de alma, a gente vai tendendo a dizer assim, eu não tenho mais nenhum sabor, isso aqui para mim não tem mais gosto, é um desgosto só. É aquele desgosto mesmo, né? E aqui entra um demônio. Não é ruim os momentos de abatimento, faz parte. Sofrimentos, faz parte. É ruim quando eu não escolho mais o bem divino. Eu não escolho mais a salvação. Eu não me preocupo mais com a salvação dos meus irmãos, a minha e a de tantos que evangelizamos. E essa preocupação, ela passa pelo primeiro serviço que nós devemos dar a Deus, que é rezar, estar com Ele, né? Então, é preciso acordar em nós que uma vida íntima, ela vai exigir ganhar Ele. Não é só uma questão de perder. Paulo diz, eu considero tudo como perca, mas por quê? Porque ele sabe quem ele ganhou. E aqui entra uma segunda pergunta para você. Você sabe quem é que você está ganhando? Ele tem realmente valor e importância, né, para você? E aí eu queria falar que dentro desse contexto de intimidade com Deus, existe três, vamos dizer assim, três pontos, três dimensões da nossa vida que precisam ser vividas de maneira nova. E como seria essa maneira nova? Dentro de uma busca de intimidade com Deus, se deixando construir e configurar nele. Primeiro ponto, o despojamento. Despojamento de quê? De mim, dos meus sonhos, dos meus planos, né? Despojamento da minha vontade tantas vezes. É por aí que a gente vai ganhando Jesus. Quando existe despojamento, existe escolha por Cristo, porque ela é uma consequência, não é eu me despojar e depois eu tenho Jesus. É porque eu escolho Jesus e eu experimento dele, eu tenho forças e graça para me despojar de mim e de todo o resto, né, que me prende. O segundo ponto,
Ter essa vida íntima com Jesus exige também uma luta apostólica. E o que seria essa luta apostólica, né? É me deixar purificar pela minha vida apostólica, né? É purificar minhas motivações, é purificar também as minhas relações a nível apostólico, é purificar minha maneira de dar Deus, de receber Deus, de evangelizar, é me deixar purificar quando cansado estou e a missão exige, né? Então é uma purificação necessária. Quando isso acontece, nós temos essa vida nele. Ele é nosso e eu sou dele, né? Ele é meu e eu sou dele. E também um certo martírio, que seria o ponto 3. E o que seria esse certo martírio? É acolher e amar a missão e o povo que Deus me confia, né? É necessário para dizer assim, eu ganho Cristo, precisa passar por aí. Não existe outro caminho, não existe outro processo. É necessário a gente entender que exige coragem de deixar tudo todos os dias. Exige sacrifício do meu corpo, né, da minha vontade. Exige renúncia dessa minha vontade. E quando nós estamos no meio do fogo, nós fazemos uma espécie de passagem, né? Que é essa cruz e ressurreição que a gente é tão cara dentro da nossa vocação. Porém, eu vou falar aqui de outra passagem, que você precisa saber onde é que você está nessa sua fase aí, espiritual, na sua fase, na sua vida comunitária, né? Qual é a fase que você está? Vou falar de 3 aqui, e é preciso que a gente identifique a fase que estamos para poder prosseguir, né? Porque são fases, não é o lugar da chegada. São fases que devemos passar. Então vamos lá. Nós vamos falar da fase do êxodo. Vamos ver aí na casa. Cacau vai interpelar aí depois, né? Quem é que está na fase do êxodo? E qual é essa fase? É a fase da saída de si. É uma fase que parece que tem que sair de si, porque senão você se perde, tudo se perde. Essa fase da saída de si é uma fase também que você fica com raiva, sabe? Chateado, porque você não tem mais nada para você. Tempo, nem pessoas. Assim, você está desgastado, dizendo, ai, eu não aguento mais, toda hora eu tenho que sair de mim, toda hora eu tenho que dar, e eu não recebo não, tenho que dar, né? Essa é uma fase que você pode estar vivendo dentro da sua vida comunitária. E é uma fase boa, porque ela é a fase que nos lança na dinâmica do amor trinitário. Um dar gratuitamente, sem nada receber. Sem querer receber e esperar mais nada. A segunda fase é a fase da Galileia. E qual é a fase da Galileia, gente? É o deixar tudo, né? Por exemplo, né? É você que está vivendo purificações a nível familiar, atenção postulantes, D2, né? Que precisa deixar pai e mãe de novo, atenção irmãos já de mais tempo, onde encontra assim as realidades dos pais envelhecendo, família adoecendo, né? A gente chega a uma fase de dizer assim, meu Deus, eu tenho que deixar de novo. Eu tenho que deixar mais uma vez. Atenção você que está no meio termo, que o meio termo, né, entre aqueles que são definitivos e os que estão começando, são essas pessoas que têm muitas inseguranças, o que vai ser da minha vida, o que vai ser do meu estado de vida, né, que eu não consegui concretizar ainda, né? É a fase da dúvida, né? E mais uma vez Jesus chega e se apresenta, como Paulo nos fala aqui nessa palavra em Filipenses 3, né? Sou eu que você escolheu me ganhar, você me tem, né? Então aí é aquela fase, né, importante também de ser assim, passar por ela, né? Todas essas fases, elas são necessárias. Então essa fase da Galileia, deixa tudo, segue-me, vem, né? A fase da Babel,
Será que você está nessa fase da Babel? E qual é a fase da Babel? É da confusão. Você não sabe onde está, você não consegue entender como é que está a sua vida espiritual, você está na confusão do mundo, né, entre valores do mundo, os seus. Você não sabe mais em quem confiar, você não confia mais em você, você não vê mais Deus, você está, na verdade, perdido, perdido. Essa é a fase que você precisa mais dos irmãos e da formação comunitária. De dizer assim, estou cego, estou sem forças, preciso de guias, preciso de fraternidade, que me lembre de novo o amor. Então, essa é a fase da Babel. E a última fase? Qual é a última fase? Jerusalém. E qual é a fase de Jerusalém? É a do constante sacrifício e ressurreição. Mas eu diria que Jerusalém é a fase do sacrifício real de si mesmo, no corpo, na mente e na alma, no todo da vida. Essa fase, ela é a fase dos esponsais e que exige uma constância, uma perseverança e uma fé. Porque perseverar é para santo. A perseverança é uma virtude de santos, né? Então, exige fé, exige confiança em Deus, né? Então, não sei se você está nessa fase, mas eu acho que vale a pena dar aquela parada aí, né, Cacau, no vídeo, e vocês partilharem, então, né, qual fase eu estou. Partilha aí de 2 em 2. Então, vamos dar continuidade, certo? Falei aí dessas fases para vocês. Uma vez vocês tendo identificado a fase onde estão, resta apenas agora tomar uma decisão. Quer ficar nessa fase ou quer passar dela? Por que você está aqui na comunidade até hoje? Qual é a finalidade da sua vida nesse mundo? Então, são perguntas que nós devemos nos fazer neste retiro. Nós vamos desanimar, nós vamos nos decepcionar com a comunidade, com as pessoas, conosco mesmos. Nós vamos ser purificados, provados, nós vamos perder saúde, vamos perder pessoas, né? Mas e aí? Qual é a finalidade de tudo isso? A quem é que você está seguindo e quem você está ganhando, né? É importante. E aí eu vou falar dessa vida de aparência. A gente viu antes disso, pela palavra, qual é vamos dizer assim, o esboço de um seguidor de Jesus, né? É esse que vive essa radicalidade, é esse que é inteiro na entrega da vida. Ele é aquilo, ele fala e ele se comporta como tal, ele faz escolhas coerentes com a sua escolha de vida. Ele não fala uma coisa e vive outra. Não existe francês. Não existe dupla vida, né? Ele é uma coisa só. Ele é uma pessoa só, online e offline, né? Na relação aí com os meios de comunicação. Eu sou eu. Eu não sou uma pessoa ali, online, e outra offline. Eu sou quem eu sou, um seguidor de Jesus. Eu escolhi ganhá-lo, né? E os meios para ganhá-lo passam por essa inteireza, né? E aí a gente não pode esquecer aquilo que tem acontecido muito dentro da igreja, que é uma perca do sentido da minha consagração de vida. Essa é uma crise grande hoje. Eu perdi o sentido de Jesus. Eu perdi o sentido da minha consagração de vida. Eu tô fazendo até, sabe? Tô fazendo acontecer aquele evento, meu ministério tá bombando,
Meu centro de evangelização nem se fala, né? A minha vida tá assim, apostólica, 10. Quando eu olho para o meu interior, tá um sepulcro caiado. E hoje, Deus pede primeiro as bases interiores. A igreja precisa hoje de santos, o mundo precisa de santos, a comunidade precisa de santos. E não existe santo sem consistência interior. Não existe o santo sem solidez interior, né? Então é preciso olhar para nós, para dentro de nós. As obras são obras. Ficar com Deus e viver em Deus é muito mais do que obras. Obras são sinal disso, né? Viver em Deus, e estar com Deus e ficar em Cristo é muito mais que isso. Eu me torno Ele, sinal dele no mundo. E existe uma crise no sentido da consagração de vida que tem tirado até a falta do sentido do sacrifício. Receber um não é mesmo que receber um tapa na cara da minha autoridade. Quando ela diz não para mim, é um pecado. Por que será? Será que é porque realmente o que ela está dizendo para mim não é coerente, não é bom para mim, né? Então, irmãos, vamos voltar a viver como consagrados. Consagrado é um homem de vida interior, de vida sólida interior. Um consagrado é um inteiro para Deus e para os outros, né? E por causa dessa falta de consistência interior, a gente cai também em outro grande problema. E qual seria? Que é uma crise também hoje dentro da igreja, né? E na vida de todos os batizados, a maioria dos batizados, e acredito que dentro da nossa comunidade também. A gente vai vivendo mais para agradar os outros e não vai vivendo para amar a Deus. Isso é muito sério, porque significa ainda que o medo de ser autêntico existe. Então isso revela uma vida interior ainda que precisa de muita cura, de muita formação pessoal, de muita oração, de muita vivência radical do Evangelho, né? Então veja, olhe para dentro de você, né? Reencontre de novo o seu desejo de seguir Jesus, de amar a Deus acima de todas as coisas, né? Parece ensinar Pai Nosso a vigário, né? Mas não é. É um beabá de todos os dias. Irmãos, não vale a pena querermos agradar os outros e perdermos a nossa eternidade. Isso não é uma questão simples, para se tratar de forma simples, né? Aqui não é o nosso lugar. A gente está de passagem. E quem vive aqui se agarrando com o que é mais humano, sem viver uma dimensão sobrenatural, sem olhar na eternidade, vai perder a vida eterna. E não vale a pena a gente ter deixado tudo, viver todas as lutas de todos os dias, para não sermos autênticos e para não estarmos na eternidade um dia, né? Parece uma coisa distante, mas pode ser daqui a 2 segundos, né? A gente não sabe até quando a gente vai viver. Pensar na morte nos ajuda, refletir sobre isso nos ajuda muito, né? Nós precisamos, ao invés de buscar, assim, agradar os outros, sermos humildes o suficiente para dizermos a Deus, ensina-me a te amar, porque eu quero te amar, e não mais como eu penso em te amar, mas como tu desejas que eu te ames, né? É preciso desejar esse ganhar Cristo, como a palavra nos diz. E, irmãos, para finalizar, vamos ter coragem de tirar as máscaras, vamos ter coragem de deixar que a verdade venha à tona a partir de dentro. Qual é a fase que eu estou dessas que eu disse, né? Eu sou um online e offline, né?
E essa questão de agradar as pessoas, de viver de maneira dupla, né? Vamos fazer assim uma caída, né? Uma descida em nós mesmos, né? E deixo para vocês uma pergunta assim final: será que eu ainda alimento em mim o desejo pelas pequenas coisas da vida comunitária, a começar pela oração? Será? E como é que eu tenho alimentado isso, né? É preciso ter um profundo desejo, um desejo ardente de viver com Jesus Cristo e segui-lo. Eu preciso da experiência do dia a dia para isso. Eu preciso dos desafios do dia a dia para isso. Eu preciso da vida de oração para isso. E é isto, irmãos, o que eu teria para partilhar com vocês. Vocês vão ter um texto que vai ajudar também numa reflexão. É preciso que vocês se coloquem dentro desse texto, vendo como se fosse você ali dentro. Tem várias perguntinhas, né, que essa pessoa que está rezando se faz. Então, se faça essas perguntas que aí estão e tente deixar Deus nesse retiro, nesses dias, devolver para você de novo o sabor e o desejo dele e também um retorno à vida consagrada. Vamos juntos, irmãos, vivermos como consagrados, não como pessoas que são fantoches, nem como pessoas que não têm consistência interior. Vamos viver como santos e não como pessoas que carregam simplesmente um tal no peito, mas como santos. Que Deus abençoe vocês, vou estar se intercedendo por vocês nesse dia, né? Rezando para que Deus realize milagres na sua vivência vocacional e você se decida em amadurecer e crescer e assumir de fato a radicalidade da sua consagração de vida como Shalom. Deus abençoe.